Agora vamos falar sobre o terceiro pilar para um sono de qualidade, a rotina. Mas afinal, o que é rotina? Para muitas pessoas, ter rotina significa ficar preso dentro de casa seguindo horários rígidos, mas a rotina não é nada disso. Muito pelo contrário, a rotina pode permitir que você tenha liberdade para viajar, sair de casa, sem abrir mão das necessidades de sono do seu filho. A rotina nada mais é que atender às demandas do bebê no momento em que ele precisa. Ou seja, sentiu sono? Coloque para dormir. Sentiu fome? Amamente. Está com energia de sobra? Bora passear, brincar e gastar energia. É isso. Mas qual é a importância da rotina? Ela traz previsibilidade para o dia do bebê. Não sei se você tem convivência com alguma criança mais velha, mas nelas nós podemos perceber muito isso. As crianças amam o mesmo desenho, a mesma história, a mesma brincadeira, justamente porque elas já conhecem o início, o meio e o fim. Elas adoram essa previsibilidade. A surpresa muitas vezes assusta. E com o bebê não é diferente. Quando a criança sabe o que está acontecendo e sabe o que vai acontecer a seguir, ela permanece mais calma e até colabora para as atividades do dia. Já aquela criança que cada dia toma banho num horário diferente, dorme num lugar ou com um cuidador diferente, é uma criança que reage de forma negativa. Ela chora pra tudo, porque está sempre assustada e nunca sabe o que vai acontecer a seguir. Uma forma da gente trazer essa previsibilidade para a rotina do recém-nascido desde o nascimento é fazer rituais. Ritual do bom dia, ritual da soneca e ritual do sono noturno. No ritual do bom dia, eu sugiro que você exponha o seu bebê à luz natural assim que ele acordar. Então acordou, antes de pegá-lo e já colocar direto no peito para começar o dia, que é o que geralmente a gente faz depois de uma noite em claro, pegue seu bebê no colo, abra as janelas, mostre para ele que o dia começou, troque a fraldinha e só então amamente para começar o dia, para ele entender que a alimentação e as atividades acontecem quando tem luz do sol. Já o ritual da soneca pode ser uma sequência de atividades, algo curto, em torno de 10 minutinhos, antes de cada soneca. Uma atividade para sinalizar ao bebê que chegou o momento de dormir e desacelerar. Se a sua criança está no tapetinho, brincando, interagindo com pessoas ao redor e você tira ela daquele ambiente e leva para um quarto escuro para fazer ela dormir, ela vai ficar muito irritada, pois ela não está no clima de dormir, ela está no clima de brincar. Por isso é importante que tenha uma transição suave entre as atividades e o momento de dormir. Então, sempre antes das sonecas, pega o seu bebê no colo, recolha os brinquedos, passeie pela casa cantando uma música, vá preparando o ambiente aos poucos, fecha a cortina, brinca mais um pouquinho, dali a pouco você liga o ruído branco, conversa com ele no colo, mostra os brinquedinhos, porta-retrato, canta, faça qualquer coisa que relaxe o seu bebê, que funcione na sua rotina, que sinalize para ele que chegou o momento de dormir e que o ajude a desacelerar para dormir tranquilo. Já o ritual noturno pode ser uma sequência de atividades mais elaboradas. É muito importante que a criança inicie o sono noturno tranquila para ter uma boa noite de sono. Então, assim que anoitecer, após a última soneca, você pode oferecer um banho relaxante com uma meia luz no banheiro, pode colocar uma playlist musical com músicas instrumentais, após o banho pode fazer uma massaginha corporal, pode ler um livrinho, qualquer atividade que relaxe o seu bebê e que funcione na sua casa. Não tem regra, faça o que funcione para você, que você percebe que desacelera o seu bebê para ele dormir tranquilo. O ideal é que não seja um ritual muito prolongado, pois quanto mais novo o bebê, menor é o tempo que ele consegue ficar acordado. Se você estender demais esse ritual, ao final dele você pode ter um bebê cansado e irritado. Vale lembrar que o ritual do sono não vai fazer o seu bebê dormir a noite toda. Na verdade, o papel do ritual é apenas acalmar o bebê para que ele inicie o sono tranquilo, mas os despertares ao longo da madrugada não estão ligados a esse ritual do sono. Digo isso porque eu vejo muitas famílias dizerem: eu faço o ritual do sono e não funciona, meu bebê continua acordando de madrugada. Mas é porque essa não é a função do ritual, viu, gente? Como eu disse, ter uma rotina não significa ter horários fixos para as atividades do dia, mas tem um horário específico que eu gosto de deixar ele mais ou menos estabelecido, que é o horário de começar o dia. Isso ajuda a regular o relógio biológico da criança. Então, o ideal é que você padronize o horário de iniciar o dia do seu bebê, tendo uma variação aí de no máximo 1 hora. Claro que quem vai definir o horário de preferência para começar o dia é o bebê. E sabendo disso, você tenta estabelecer. Então, se o seu bebê tem uma tendência a acordar por volta das 7 horas da manhã, o dia que ele dormir mais, tente não deixar ultrapassar das 8, por exemplo, para não ter essa variação maior que 1 hora. Porque se a criança um dia acorda às 6 e no outro acorda 8h30, percebe que tem uma variação muito grande e o horário de iniciar o dia vai refletir em todo o dia da criança, no horário das sonecas, no horário do sono noturno. E quando a criança estabelece esse horário padrão para começar o dia,
Além do seu relógio biológico amadurecer mais rápido, o seu dia vai ser mais previsível, tanto para o bebê quanto para você. Alguns recém-nascidos são muito sonolentos e, por isso, sempre que colocados no seio materno, adormecem sem mamar de verdade. Então, enquanto esse bebê estiver mamando, mantenha ele acordado. Fique conversando com ele, cutuca ele, tira a meinha, troca de seio, estimule-o a ficar acordado e mamar efetivamente para ele encher a barriguinha. Porque se sempre que ele vier ao seio, ele adormecer, ele nunca vai mamar de verdade. Dentro da rotina, nós temos o que chamamos de janela de sono, que é o tempo em que o bebê consegue ficar acordado entre um soninho e outro. Quanto menor o bebê, menor a janela de sono. No início da vida, o recém-nascido consegue ficar aproximadamente de 30 a 60 minutos acordado entre um soninho e outro. É isso mesmo, o recém-nascido passa de 16 a 18 horas por dia dormindo. Sobre as janelas de sono, é importante vocês saberem que geralmente a primeira janela do dia é mais curta do que as demais. Então você pode perceber o seu bebê sentindo sono logo após começar o dia e tá tudo certo. Já ao longo do dia você pode perceber ele fazendo janelas de sono um pouco maiores, mas é importante que essas janelas de sono também não variem muito. Quando a gente está falando de um recém-nascido, essa variação tem que ser no máximo de meia hora. Já para bebês mais velhos, acima de 3, 4 meses, pode ocorrer uma variação de 40 minutos até 1 hora. Como as janelas de sono do recém-nascido são muito curtinhas, é muito fácil a gente perder a noção do tempo e acabar atrasando o momento de colocar o bebê para dormir. Se a janela de sono do seu bebê é de 40 minutos e ele passa 20, 30 minutos mamando, sobrou 10 minutos para as demais atividades naquela janela de sono. É por isso que eu não recomendo excesso de atividades na mesma janela de sono. Então, por exemplo, sabemos que a primeira janela do dia será sempre mais curta. Então, nesse início do dia, não é momento de dar banho, de passear, de estimular no tapetinho. É momento de acordar, fazer o ritual do bom dia, trocar a fraldinha, mamar e já está na hora de fazer o ritual da soneca para o bebê dormir de novo. Já no decorrer do dia, quando o seu bebê consegue ficar em intervalos um pouco maiores acordado, você pode colocar uma atividade ou outra, mas nunca coloque mais de uma atividade na mesma janela. Então, se você quer um banho de sol, deixe aquela atividade específica para aquela janela de sono. Na outra janela de sono, você pode oferecer o banho, na outra você pode oferecer um passeio de carrinho, por exemplo. Se você tentar fazer muita coisa de uma vez, muito provavelmente seu bebê vai passar da janela de sono e vai ficar irritado, ter dificuldade para dormir. É importante você saber que à medida que o bebê vai crescendo, a janela de sono vai aumentando também. Então, pode ser que nos primeiros dias de vida o seu bebê consiga ficar 30 minutos acordadinho, passado algumas semanas já consiga ficar 1 hora, e essa janela vai aumentando ao longo do tempo. Eu vou te entregar um material de apoio com a tabela de janelas de sono para que você consiga acompanhar essa evolução. Mas sempre que você perceber que o seu bebê está um pouco resistente na hora de dormir, parece não estar com sono, você pode testar aumentar um pouquinho. Contudo, nos primeiros 30 dias de vida, testa essa janelinha de 30, 40 minutos que é sucesso. E por falar em soneca, como eu já disse, o recém-nascido passa a maior parte do dia dormindo. As sonecas são essenciais para o seu desenvolvimento e o bebê não consegue ficar tanto tempo acordado, então ele vai fazer várias sonecas ao longo do dia. É normal que no início da vida o bebê faça de 5 a 7 sonecas, que podem variar de 30 minutos até 3 horas. Agora vamos falar sobre o sono noturno e aqui vem uma curiosidade muito interessante que aposto que você não sabia. Geralmente a gente escuta falar que os bebês precisam dormir super cedo, mas antes dos 4 meses eu recomendo que os bebês durmam entre 9 e 10 horas da noite. Essa recomendação é justamente porque nesse período antes dos 4 meses, por não ter o relógio biológico ativo e não ter uma produção hormonal regulada, a criança não sabe a diferença do dia e da noite. Quando você inicia o sono noturno mais tarde, a tendência é desse bebê conseguir dormir melhor, ou seja, despertar menos vezes na madrugada. Dessa forma, o pai e a mãe conseguem descansar um pouco mais do que se você colocar o seu bebê para dormir às 7, pois colocando-o para dormir às 7, ele vai ter mais despertares ao longo da madrugada e pode chegar um determinado 3, 4 horas da manhã, que ele vai acordar e querer ficar um intervalo maior acordado, porque ele não tem noção de que é noite. Mas, para o seu bebê iniciar o sono noturno nesse horário que eu recomendei, é importante que ele faça uma sonequinha no final do dia. Essa soneca deve acontecer entre 6 e 8 horas, mais ou menos, para que o seu bebê não chegue ao sono noturno exausto. Caso o seu bebê esteja dormindo demais nesse início da noite, você deve acordá-lo por volta das 8, 8h30, para então iniciar o sono noturno umas 9, 9h30. Lembrando que essa prática só funciona para bebês de até 4 meses. Passado essa idade, o bebê precisa iniciar o sono noturno antes das 8h30.